A doutora Louise Banks, uma renomada linguista recrutada pelo governo dos Estados Unidos quando 12 misteriosas naves espaciais alienígenas pousam em diferentes locais ao redor do mundo. Confrontados com o enigma da presença extraterrestre, as nações ao redor do mundo estão em alerta máximo temendo o possível ataque. Como parte da equipe liderada pelo Coronel Weber e auxiliada pelo físico Ian Donnelly, Louise é encarregada de estabelecer a comunicação com alienígenas. Quer saber por que você precisa assistir o filme A Chegada? Então sim, bora! Alô, Libras, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre um filme de ficção científica que eu trago aqui para vocês chamado A Chegada. Uma coisa interessante sobre esse filme é que ele trabalha muitos quesitos narrativos, tanto do gênero quanto no quesitos de linguagem, world building e, obviamente, diversos outros fatores que valem a pena demais a visita ou revisita, caso você já tenha assistido esse filme. Caso você não tenha assistido, não se preocupe, porque não irei trazer spoiler, mas sim trazer uma análise falando um pouquinho sobre como que funciona, quais são algumas ideias trazidas pelo diretor Denis Villeneuve, que é um diretor de mão cheia. Temos aí diversos filmes, como por exemplo Duna, recentemente, mostrando a capacidade desse diretor, beleza? Então, bora lá conversar um pouquinho sobre o filme A Chegada e por que eu acho que você tem que assistir, e caso já tenha assistido, reassistir agora com outros olhos. O primeiro ponto que eu acho maravilhoso e é meio que o carro-chefe desse filme é a linguagem. Quando a gente fala sobre criação de linguagens, nós estamos falando basicamente de conlangues, principalmente quando a gente cria linguagens fantásticas. Quando a gente fala de linguagens fantásticas, muitas vezes a primeira coisa que a gente vem na cabeça para a galera que curte esse tipo de estrutura, esse tipo de narrativa, obviamente é o élfico trazido pelo nosso queridíssimo autor de Senhor dos Anéis. Ele desenvolveu um pouco mais essa linguagem, tanto que tem um quesito de gramática, tem vocabulário, tem intenções, tem modulações, tem diversos fatores de outras línguas também muito famosas, como por exemplo o Dothraki em Game of Thrones, o Quingo, que aparece também em Jornada nas Estrelas. Então a linguagem é algo muito bem estabelecido no fantástico e na fantasia científica, ou até mesmo na ficção científica, dependendo do tipo de estrutura de world building. E o que é interessante nesse contexto? Quando a gente constrói uma conlang, muitas vezes as pessoas que estão lá no comecinho, que é adentrar nesse universo, eles pensam basicamente em construir os seus caracteres, fazer os seus simbolismos, criar os seus símbolos de uma maneira geral. E isso é uma conlang? Sim, podemos considerar que sim, é algo bem rudimentar, algo talvez a nível prático. Porém, se você quer construir uma linguagem entendível, existem alguns fatores importantes que você precisa avaliar. E nesse filme ele traz com muita maestria esses conceitos de conlang que são interessantes a gente pensar e a gente revisar quando a gente vai construir no nosso mundo fantástico essas linguagens. Entendimento, proposta, definição, estilo, vocabulário, língua falada, língua escrita, intercomunicação, linguagem corporal, estrutura fonética, corpo biológico. Tudo isso interfere diretamente na conlang que você quer fazer. Também o estilo de letra, o formato do alfabeto, a composição das suas estruturas também depende do mecanismo, depende dos materiais, depende das fontes, fatores históricos, biológicos, como eu já falei. Então é mostrado no filme que nós temos uma criatura que não existe um aparato vocal, existe nem mesmo um aparato visual, não tem olho, não tem boca, parece um polvo, no caso aqui tem 7 tentáculos, tanto que é conhecido como heptápodos, né? Hepta e podos. Então você percebe que existe sim um fator muito importante. Não tem estrutura bocal, então é muito mais no quesito da estrutura gutural, garganta, tronco, abdômen, fundo de traqueia. Por quê? Porque o som sai por algumas estruturas vibrantes, tanto que fica nessa ideia de vibração. Uma outra coisa interessante, quando fala no filme, no quesito da conlang, a linguagem, algo que eu vou abordar bastante nessa review, é que você percebe que nós temos, por exemplo, círculos, onde traz essa ideia de que
No próprio filme fala que existem as palavras, que são formadas as frases, que são formadas as estruturas. Então, a mancha, a intensidade, a pontuação, tudo isso interfere diretamente no círculo que representa a linguagem trazida. E como no alfabeto nosso, pelo menos, no quesito de humano de uma maneira geral, é um alfabeto linear, seja ele assim, seja ele para o outro lado, ou seja, de baixo para cima, de cima para baixo, uma linguagem circular também pode ser feita, porque você pega uma frase e junta a ponta na outra, você tem o quê? Um círculo. O diferente, o estranho, ou talvez o complicado, é que se uma palavra liga na outra, saber qual que é a primeira palavra, qual que é o símbolo que corresponde a uma pergunta, qual é a entonação de uma voz quando representa essa pergunta, todas essas discussões são trazidas no filme enquanto vai trazendo a problemática. Então, o mais incrível desse filme, quando a gente fala no quesito linguagem, é que ele traz um world building não explicativo. Apesar de que sim, existem uns fatores que juntam aqui, juntam ali, tem um infodumpzinho aqui, um infodumpzinho ali. Só que a apresentação da conlang, a apresentação da problemática, do sistema mágico, da tecnologia, tudo isso vai de acordo com o desenvolvimento e a proposta do próprio diretor, do próprio roteiro. Então olha que coisa incrível quando a gente fala de apresentação de world building de uma maneira muito mais suave. Não que eu digo suave ser um world building suave, mas sim é muito mais fluido e você vai entendendo. Claro que quando a gente faz uma ficção científica onde nós temos especialistas e não especialistas, nós temos aí claramente a estrutura de Sherlock Watson, porque nós temos quem manja, quem não manja, e quem não manja precisa entender de quem manja e a gente acaba entendendo porque quem manja fala para quem não manja. Então essa brincadeira de quem sabe, quem não sabe, com isso vai explicando e vai entendendo. Isso é o mais batido. Porém, quando você faz bem feito, isso se torna muito mais tranquilo. Então, quando você vai apresentar uma proposta, um sistema, um método, uma tecnologia, um world build, uma explicação, uma história, você precisa entender formas que você pode apresentar esse world build, essa cultura, essa política, essa economia, essa conlang, essa estrutura, blá, 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 apresentar de maneira inteligente. Como o diretor apresenta problemáticas, colocando problemáticas. Como ele apresenta a linguagem, mostrando a linguagem, a interação nas línguas. Como ele que apresenta a tecnologia, com resoluções de problemas e colocando novos problemas. Como ele cria o quesito estrutural social, com a movimentação dos personagens, e com isso existe uma interpretação, além da coisa falada, obviamente, mas também com a interpretação e com a ideia. Como que ele apresenta conceitos e interações, como ele apresenta a ideia, as percepções a partir de interações diretas do famoso show don't tell. Então, por ele mostrar interações, mostrar intenções, mostrar, e isso vai se tornando cada vez mais lógico para a gente que está assistindo, fica muito mais legal, fica muito mais entendível, porque quando você, espectador do filme, percebe, entende, absorve, você teve o seu papel, obviamente, o diretor, o roteirista, foi construindo para que você entendesse em algum momento, mas quando você entende com show don't tell, você se sente mais inteligente, você se sente mais participante, você se sente mais imerso porque você entendeu. Quando você apresenta, você é escritor, apresenta o seu universo com o tell, com o infodump, você traz um sentimento de ineficiente, de burrice, incompetência, porque a pessoa ela recebeu de mão dada, foi de uma vez, e com isso ela não se sente parte, porque é como se fosse dado de mão beijada e acabou. Não existe essa ideia de aproximação e pertencimento. Então toda essa ideia, todo esse world building, toda essa conlang, tudo isso vai apresentando de uma maneira tão forte, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão legal, que faz com que você aproveite muito mais um filme de uma ficção que acontece basicamente numa base militar, num quadrado que é dentro de uma nave espacial, e tranquilo. Não existe guerra, não existe disputa, é um filme de praticamente 2 horas de uma humana falando com um polvo que faz barulho e solta tinta. Só. E você fica encantado com esse filme. E é só isso. Obviamente tem uma reviravolta num momento do filme que traz uma tensão. Aquele momento, como eu falei para vocês nas curvas aristotélicas, é aquele momento do ápice, onde acontece o clímax, a tensão, que você fala, ali vai dar merda, acontece o ponto de virada,
e assim faz novamente a sequência, que no caso aqui no filme, por ser uma curvas perfeitas de uma curva apenas, chegando ao clímax, acontece, no caso final, o êxodo. Então é interessante que você percebe muito claro que o diretor, Denis Villeneuve, consegue transformar e desenvolver as formas de uma maneira muito mais centrada e muito mais forte. Agora, falando um pouco mais sobre o quesito biológico da Conlang propriamente dito. É uma coisa muito legal nesse filme porque você percebe que pelo fato deles serem polvos, ele já traz, como eu falei para vocês, o quesito biológico juntamente com o quesito de tinta formando toda essa estrutura. Como eles estão dentro de uma atmosfera, os seres humanos estão dentro de outra atmosfera, você percebe que a forma de escrita deles é totalmente diluída, totalmente aberta, totalmente suave a partir dessas relações. E o que é interessante no maior ponto é que nós temos um ponto pivotal, que é a identidade e a necessidade de um povo. E o que é interessante também é que nós percebemos no decorrer do filme que aquelas criaturas têm uma certa intenção, têm uma certa necessidade, porém, quando nós pensamos no ser humano e a gente espelha no outro, acontecem coisas interessantes. Se você é uma pessoa que já foi traída mais de uma vez, você já entra num relacionamento cogitando o fato de você ser traído também, porque você espelha as suas informações, você espelha a sua vivência no caráter do outro. Então qualquer microsinal que não tenha nada a ver, você vai identificar dessa forma. Ou seja, como o ser humano ele é uma população muito agressiva, como o ser humano é uma população muito arisca, principalmente para com o desconhecido, aí a história mostra isso, quando chega um povo diferente, eles já consideram que esse povo também tem essa personalidade arisca, essa personalidade conquistadora, considerando já o pé atrás. Claro, é algo estranho chegar uma nave espacial cabulosa, grande, gigantesca, 12 ainda, em uma posição e fica nesse mistério. Às vezes, para ele, seria muito melhor que já chegasse atirando, porque já saberia as intenções daquela criatura. Como chegou em silêncio e quer algo amistoso, você não sabe se é manipulação, se é enganação, se realmente é aquilo que eles pensam. E se for realmente aquilo que eles pensam, como vai se comunicar com um ou outro? Então é muito legal você ver essa interação, porque quando a gente fala, por exemplo, no quesito da construção de um tutorial de criaturas fantásticas a nível fantasia, você coloca uns gatilhos interessantes considerando que essas criaturas fantásticas existem em relação com humanoides. Então construir um orc, construir um elfo, construir um drow, é muito mais fácil de fazer essas criaturas fantásticas porque você consegue muito facilmente criar esse paralelismo. Quando falamos de criaturas alienígenas, quando estamos falando de uma fantasia científica, é tranquilo porque a proposta é idêntica. Porém, quando fazemos alienígenas numa proposta um pouco mais pro sci-fi, um pouco mais para ficção científica propriamente dito, a construção de aliens é um tanto diferente. Porque você precisa especular algumas coisas que estão muito mais ligadas talvez à criação de criaturas do que criação de seres inteligentes. E quando a gente cria um alien, muitas vezes a gente precisa pensar nos dois ao mesmo tempo. Tanto uma criatura inteligente, que então tem todos os seus fatores que compensam essa ideia, quanto nos fatores de criação animalescos, considerando possíveis atmosferas, planetas, realidades, presenças e tudo mais. Tanto que, no nosso episódio dessa semana, nós iremos falar sobre como construir uma criatura fantástica pensando mais em aliens, usando esses atributos que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, mas hoje iremos falar sobre o filme A Chamada. Então é interessante que é mostrado no filme tudo isso. Então é muito legal porque você pensa, por que o filme de Alien de 89 é muito bom? Por que o filme do Predador, do primeiro com Arnold Schwarzenegger, é tão interessante? Por quê? Porque essa construção alienígena ela é muito mais pautada nesses fatores do alien propriamente dito, de toda essa criatura inteligente com a sua biologia pensante, em relação ao que acontece com o restante. Claro que você pega, por exemplo, o ET de Spielberg, você pode pegar diversos ETs, diversos em Star Wars, em Star Trek, porém Star Wars, Star Trek é muito mais uma fantasia científica, então o estilo de criação de criaturas fantásticas dos aliens é um tanto diferente.
Porém, quando você pega essas criaturas fantásticas, mais num quesito de um suspense, de um terror, de uma ficção, vocês percebem que os alienígenas são diferentes, parecem que são mais realistas do que o das fantasias científicas. Por quê? Porque não existe esse espelhamento direto, não existe essa biologia associada. Existe o quê? Outros seres que são interpretáveis, outros seres que são trabalhados. Quando a gente entra, por exemplo, no fator de tecnologia barra magia, você percebe que aqui, por ser uma ficção, o que talvez considera como um sistema mágico, ele pode ser muito bem interpretado com sistemas de habilidades biológicas. Quando esse sistema mágico ele extrapola muito extrasensorialmente, quando ele extrapola muito do humano, aí beleza, a gente considera então que pode ser uma fantasia ou até mesmo uma ficção com o quê? Um ar, um traço, um pedaço mais fantástico. No caso aqui, nós temos o quê? Uma estrutura de biologia que, apesar de existir sim um sistema mágico que você pode dar uma sapiada aqui e ali e ficar um pouco levado para lá e para cá dentro desse fator, já no filme ele faz de tudo para que isso seja muito explicado, mas pelo fato do Denis Villeneuve ser um diretor que gosta de trabalhar no subconsciente, trabalhar nas entrelinhas, você só consegue entender como que funciona todo esse fator do sistema mágico trazido pelos aliens na premissa da personagem principal no final do filme. Por quê? Obviamente, sim, ela explica, ela traz informação no final, porque é realmente relativamente difícil, porque você pode associar diversas coisas. Porém, existem sinais no filme todo que você vai pegando, e vai pegando, e vai pegando, e você fica com aquela ideia de que será que o filme começou antes, começou depois, ou a primeira cena seria a cena 3, ou é o presente do passado, aí tem não sei o que, alucinação. Então, tem isso. Alucinações, eu acho particularmente uma das coisas mais preguiçosas que tem, porque é fácil trabalhar com alucinação. Acontece, magicamente, pá, acabou. A pessoa não tá sã e resolve tudo isso e também, muito bem, obrigado. Então, quando a gente fala sobre no quesito desse filme, você percebe que existe essas brincadeiras jogadas aqui e, obviamente, a trama é construída de uma maneira bem interessante. E eu acho muito legal a forma que eles escolheram para a compreensão e a escrita dos aliens usar meio como se fosse manchas, aproveitando também a biologia por parecerem polvos, no caso sete patas, que existe, por exemplo, a técnica de Rorschach, que você consegue interpretar as intenções, a psique da pessoa a partir da interpretação que ela dá para aquela mancha específica. Então é muito interessante você ver que existe, pelo fato de ser uma pictografia, você fica pensando o que pode ser, o que pode não ser, mas para quem conhece, para quem vê, para quem consegue ler, faz todo sentido. E eu acho muito incrível a forma como é tratado a interação do conhecimento, a interação da questão linguística e o desenvolvimento do filme perante essa necessidade, perante esse momento, perante essa vontade. Por isso que eu acho muito interessante vocês sim darem uma chance para o filme A Chegada, caso vocês não tenham visto, apesar de ser um filme relativamente velho, recente, é um filme... Não é um filme datado, claro que alguns efeitos especiais podem ser um tanto a desejar, porém não são suficientemente ruins para causar qualquer tipo de problema, e a imersão que traz, principalmente nessa interação, é algo que vale muito a pena ser assistido e muito a pena você ter essa vontade e fazer e conseguir, e de verdade, é um filme que vale a pena demais. Rafa queria muito realmente construir uma conlang dentro do meu universo, para os meus aliens, para minhas criaturas fantásticas. Você quer ter um mindset para começar a fazer? Assista o filme com essa visão. Procure mecanismos, procure entendimentos, procure ferramentas, procure vocabulário, significado, estrutura, necessidade, indução e tudo isso que interfere diretamente em estrutura vocal biológica. Tudo isso tem efeito de linguagem vocal, linguagem não escrita, linguagem corporal. Tudo isso tem muito a ver na hora da construção da sua conlang, da sua linguagem fantástica. Então, pessoal, esse aqui foi a minha review do filme. Eu fiz ao máximo
trazer essas ideias e mostrar para vocês que é um filme muito bom, muito legal e vale a pena demais, tanto no quesito narrativo quanto no quesito world building e principalmente no quesito de conlang, porque a linguagem é o ponto pivotal desse filme. Se vocês gostaram então e chegaram até aqui, deixa o like, se inscreve no canal porque temos vídeos 5 vezes por semana e lives nas segundas-feiras, trazendo aí a construção com vocês juntos e nesse mês da construção e da criação de mundos fantásticos de sci-fi, ficção científica, fantasia científica, vamos aprender um pouco mais como construir criaturas, fauna, flora, cidades gigantes e assim ambientar cada vez mais o seu universo numa fantasia científica e numa ficção científica. Use e abuse das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!